Quais são as 4 empresas que negociam nesse momento com o Corinthians a compra dos name rights do estádio? No vídeo de hoje do canal do Nicola, faço essa revelação. Quero te contar também sobre o desmanche pelo qual o São Paulo está passando, com direito a enorme risco de demissão de Fernando Diniz em caso de tropeço contra o Bahia na noite dessa quinta-feira. Além de tudo, sobre a rodada de quarta do Campeonato Brasileiro, teve a primeira derrota do São Paulo, mais uma vitória do Internacional e um fato curioso. Nesse exato momento, a campanha do Domenech Torrent à frente do Flamengo é pior do que a do Abel Braga com 4 rodadas do Brasileiro do ano passado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog no Yahoo e por aqui vou te atualizando sobre tudo o que acontece, especialmente no futebol brasileiro. Antes de começar a te contar tudo aquilo que eu havia prometido agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, além de virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você virar membro e entre as vantagens você pode participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, da Liga do Cartola FC, os dois concorrendo a uma série de prêmios se você mandar bem. Quero começar o vídeo falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira de jogos bem importantes, como por exemplo a vitória do Internacional por 3-0 contra o Atlético Goianiense. O Eduardo Cudê se deu ao luxo de poupar alguns titulares e mesmo assim caminhou uma vitória relativamente tranquila no primeiro jogo sem Paulo Guerreiro. Thiago Galhardo assumiu a função do centroavante e marcou 2 dos 3 gols. Musto completou a vitória folgada do Inter, que nesse exato momento é o novo líder do Campeonato Brasileiro, os mesmos 9 pontos do Atlético Mineiro, mas leva vantagem no saldo de gols, 5 gols a favor do Inter contra 3 gols a favor do Atlético Mineiro. E a curiosidade é que os dois se enfrentam no próximo sábado no Beira-Rio, jogo marcado para 19 horas, extremamente importante, talvez o mais legal dessa rodada de fim de semana. Queria contar para você também que com essa vitória, o Cudê aumentou o seu retrospecto positivo à frente do Internacional. Em 24 jogos são 14 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, 37 gols a favor, 13 gols contra, aproveitamento de 67% dos pontos. E tá um jogo com 41 finalizações. Foi isso que a gente assistiu na vitória por 2-1 do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Primeira vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, primeira derrota do Galo sob o comando de Jorge Sampaoli. E das 41 finalizações, 31 foram do time derrotado. O Atlético Mineiro criou todas as oportunidades possíveis, mas acabou freando, acabou esbarrando na falta de pontaria. Dessas 31 finalizações que eu te contei agora há pouco, só 9 foram no alvo. Já o Botafogo finalizou 10 vezes, dessas 10, 5 no alvo. O Botafogo chegou a marcar 3 gols, um deles foi anulado pela arbitragem. O Fogão chegou a abrir 2-0, ainda tomou gol no finalzinho do jogo, gol marcado pelo Igor Rabelo, que definiu o placar de 2-1. Vitória importante para o Botafogo, que tinha uma escalação no mínimo curiosa. Paulo Autori chegou a ser cornetado pelo torcedor do Botafogo por conta de algumas mudanças, por exemplo, a ausência do Bruno Nazário e do Honda. A estratégia do Autori para esse jogo foi ter o Luiz Henrique de um lado e o Luiz Fernando do outro, dando toda a velocidade do mundo. Ele já imaginava que o Atlético gostaria de ter a posse de bola, 74% de posse para o Galo, 26% para o Botafogo, e graças a esses dois jogadores o Botafogo teria a velocidade para incomodar o Atlético Mineiro, e foi mais ou menos nessa batida que o jogo se desenrolou. Baita vitória do Fogão e o Atlético Mineiro mostrando que ainda tem uma série de coisas para serem melhoradas. Não gostei, por exemplo, da atuação do Alão, dos principais jogadores do time. Segunda partida em que o Natan não atua, contundido, são 2 meses de ausência do Natan, e é o segundo jogo que o Atlético tem mais dificuldade. Foi assim também na vitória por 2-0 contra o Ceará. Só para completar, Vilqueiro muito fominha durante toda a partida, ele precisa tocar um pouquinho mais a bola, e agora, a partir do próximo sábado, o Atlético tenta a redenção, tenta se redimir num jogo mais legal da rodada contra o Internacional. Bora falar sobre o empate entre Flamengo e Grêmio, empate 1-1 no Maracanã. E aí uma curiosidade importante, Domenech Torrent já tem 4 partidas à frente do Flamengo, todas pelo Campeonato Brasileiro. Em 4 rodadas, 12 pontos possíveis e o Fla só tem 4 pontos conquistados. Na comparação com a mesma sequência, os 4 primeiros jogos da temporada passada, sob o comando do cornetado Abel Braga, o Flamengo tinha 7 pontos, ou seja, uma vitória a mais. O
Flamengo do Abel tinha vencido Cruzeiro e Chapecoense, empatado com o São Paulo como visitante e perdido apenas para o Internacional. Já o Flamengo coleciona 2 derrotas para o Atlético Mineiro em casa e para o Atlético Goianiense fora. Atlético Goianiense que só venceu o Flamengo, acabou empatando na rodada seguinte com o Sport e foi derrotado nessa quarta-feira para o Internacional. O Flamengo ainda havia tropeçado contra o Atlético Mineiro em casa e só venceu o Curitiba, o pior time do campeonato, 4 jogos e 4 derrotas, enfim. Atuação contra o Grêmio nessa quarta-feira bem ruim. Coletivamente o time foi abaixo do que se espera. O Grêmio sempre foi melhor do que o Flamengo. Sempre não. Eu gostei mais dos primeiros minutos do Flamengo. A partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo o Grêmio se acertou, passou a dominar as ações, chegou a abrir o placar e só tomou gol no finalzinho por conta de um pênalti bobo cometido pelo Kahneman, chute de fora da área, o Kahneman põe a mão na bola, o árbitro marcou o pênalti. E aí a boa notícia é que o Gabigol foi quem bateu o pênalti e encerrou um jejum de 7 partidas sem balançar as redes. Domenech Torrent fez algumas opções para mim contestáveis, como por exemplo a saída do Everton Ribeiro, era na minha opinião o melhor jogador em campo. Ele acabou optando pela entrada do Vitinho, substituição no mínimo esquisita, não deu para entender bem. Depois da entrevista coletiva ele falou que precisava de velocidade pelos lados do campo, enfim. Domi ainda conhecendo o seu elenco e sofrendo por conta do pouco conhecimento, não só do Flamengo, mas também dos adversários. Bora falar agora da vitória do Corinthians por 3-1 em cima do Curitiba, jogo disputado na Arena em Itaquera. Primeiro tempo horroroso, desastroso, que foi marcado pela expulsão do Ian Sassi logo com 16 minutos de jogo. Ele deu uma cotovelada no Arauz e foi embora mais cedo. Com 1 a menos, o Curitiba, que havia começado bem, recuou e logo depois acabou tomando o gol do Léo Natel, ex-jogador do São Paulo. Quando a fase de um clube é ruim, ela não para de piorar. Léo Natel, que saiu de graça do São Paulo, acabou marcando o gol de abertura do placar a favor do Corinthians. Pouco depois, num contra-ataque, mesmo com 1 homem a menos, Curitiba conseguiu o gol do empate, o gol do Sassá. No segundo tempo, o Jô, que havia perdido 2 penalidades no primeiro tempo, 2 defesas do Wilson, acabou se redimindo e fazendo o gol de cabeça, bem ao estilo dele. E no finalzinho da partida, o Gustavo Mosquito, uma das novidades do Corinthians, recém-repatriado do Paraná, acabou marcando o gol, o terceiro gol que definiu o placar. Vitória boa apenas pelo segundo tempo. O Corinthians fez um péssimo primeiro tempo, se aproveitou da fragilidade do Curitiba e do fato de ter jogado com 1 a mais durante 75 minutos para vencer e não causou grande empolgação, mas pelo menos conquistou os 3 pontos. Separei ainda mais algumas informações importantes, como por exemplo a do Jô, que marcou seu 4º gol em 7 partidas desde que voltou do Japão. Vive excelente fase, mesmo levando em consideração os 2 pênaltis perdidos nessa partida. O Arauz foi eleito o melhor jogador da partida e de fato fez bom jogo. Gostei também do Piton, que entrou na esquerda, tem que ser titular desse time, é mais jogador do que o Sid Clay. E para completar, queria chamar a atenção também para o Léo Natel, que aos pouquinhos vai ganhando moral. Para fechar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, quero registrar que nessa quarta-feira o Red Bull Bragantino venceu o Fluminense, primeira vitória do time desde que conseguiu acesso à primeira divisão. Outro que estreou, outro que conseguiu a primeira vitória foi o Fortaleza, que fez 3-1 em cima do Goiás, na casa do Goiás. Para completar, ficou faltando falar sobre a vitória do Palmeiras, também a primeira vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e a primeira vitória do Verdão em cima de um time da Série A, 1-0 em cima do Atlético Paranaense, jogo disputado na Arena da Baixada. Aí você, palmeirense, que não assistiu a partida, deve ter ficado animado com o resultado, certo? Pois saiba que só o resultado valeu. A atuação do Palmeiras horrorosa, desastrosa, mais uma muito ruim. Somente os 7 minutos finais do jogo foram um pouco melhores. Depois do momento em que o Luxemburgo troca 3 jogadores, o Palmeiras conseguiu um gás maior e foi vencer no finalzinho da partida. O Palmeiras vai precisar melhorar demais, especialmente já a partir do fim de semana, quando enfrenta o Santos, se quiser brigar por alguma coisa na parte de cima da tabela. Depois de te contar tudo o que aconteceu na rodada de quarta-feira, quero dividir informações exclusivas para você que acompanha o canal do Nicola, começando sobre o desmanche do São Paulo, que não para de perder jogadores. Primeiro deles, o Antony, negociado com o Ajax, negociação que gira na casa dos 16 milhões de euros, era uma necessidade para colocar o fluxo de caixa em dia. A partir daí, todas as últimas perdas indicam que o ambiente não anda tão bom. O Anderson Martins acaba de rescindir o contrato, rescisão na semana passada, ficou incomodado pelo fato de jogar muito pouco. Na sequência foi o Everton, negociado com o Grêmio. O Everton não queria mais ficar no São Paulo porque também não conseguia jogar. Nessa quarta-feira também o Alexandre Pato e o São Paulo se acertaram em relação à rescisão do contrato, que deve ser anunciada de forma oficial ao longo da quinta-feira. O Hernanes era outro que estava ameaçando sair, mas conversou com a diretoria e prometeu ficar, pelo menos até que apareça uma proposta da Itália. A ideia dele de voltar para a Itália passa muito por poder ficar um pouquinho mais perto dos filhos e também porque está muito incomodado com o fato de quase não jogar.
A boa notícia diante desse desmanche do São Paulo é a economia. Somando todos os jogadores que já saíram, a economia do São Paulo giraria na casa de 2 milhões de reais. Isso porque o Antony ganhava 150 mil, o Anderson Martins ganhava 400 mil, todos os salários por mês, obviamente. O Everton ganhava 500 mil reais mensais e o Alexandre Pato chegava a custar até 1 milhão de reais por mês. É bem verdade que o Everton foi embora, mas o Luciano foi contratado, 400 mil reais por mês, salário do ex-jogador do Grêmio, e com isso a economia do São Paulo, nesse pacotão, é de 1 milhão e 600 mil reais mensais. E aí você, torcedor do São Paulo, vendo toda essa debandada, deve estar se perguntando, tá, mas o time vai melhorar a partir de agora? Não vejo muito motivo para melhorar a partir da saída de alguns atletas. Quero te contar mais. Em caso de derrota na noite dessa quinta-feira pro Bahia, em jogo no Morumbi, é enorme a chance de Fernando Diniz ser demitido. Há muita, mas muita pressão por parte de membros do Conselho de Administração e também da diretoria em cima do presidente Leco para que demita o Fernando Diniz. Essa pressão começou depois da eliminação pro Mirassol no Campeonato Paulista e ficou muito mais forte depois da derrota pro Vasco da Gama no último domingo. O Raí bateu no peito, chamou a responsabilidade e bancou o Fernando Diniz. Tenho muita dificuldade em imaginar que o Raí consiga resistir a mais um tropeço segurando, bancando o Fernando Diniz em caso de derrota em casa para o Bahia. Numa dessa pode correr o risco até de o Raí entrar na fila e também ser mandado embora. Até por isso o jogo dessa quinta-feira é extremamente importante. A rescisão do contrato do Alexandre Pato e a contratação do Luciano, duas decisões que também tiveram o dedo do Fernando Diniz, só aumentaram a pressão em cima do treinador tricolor, que vai precisar dar respostas, que vai precisar de resultados e tem atacantes no mínimo discutíveis para buscar soluções. A partir de agora, além dos titulares do Pablo e do Vitor Bueno, ele segue contando com, por exemplo, o Sara, com o Gonzalo Carneiro, com o Luciano que acaba de chegar, além do Paulinho Boia. Vamos ver como é que ele vai se sair com toda essa galera. E por último, queria te contar sobre os números do Fernando Diniz em 2020. São 16 jogos com 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 vezes. Hora de falar sobre os naming rights do estádio do Corinthians, assunto que ganhou destaque na última segunda-feira quando o Neto, em seu programa na Band, assegurou que o Corinthians já vendeu os naming rights e vai receber 400 milhões de reais. O Neto não contou o nome da empresa, embora assegure que já saiba. Conversei com o André Sanches, com o Matias Ávila e com várias outras pessoas do Corinthians para entender como é que anda esse processo. E uma das pessoas com quem eu conversei me trouxe algumas informações extremamente relevantes que eu queria dividir com vocês. Para começar, o fato de que o Corinthians assegura estar negociando nesse momento com 4 empresas diferentes. Quer saber os nomes, né? Pois bem, a primeira delas é a Samsung. O Corinthians também conversa com a Magazine Luiza, fala com a Claro, negocia com a empresa de telefonia e, por final, tem também conversas já há bastante tempo com a Emirates. É de alguma dessas 4 empresas que deve surgir o acordo que vai garantir cerca de 400 milhões de reais por um contrato de 20 anos de duração. A informação dos 20 anos me foi confirmada por essa pessoa que contou sobre as 4 empresas. Dá para dizer que existe alguma favorita nesse momento? Na teoria, o favoritismo pertence à Samsung, que chegou a usar suas redes sociais para responder a torcedores do Corinthians nos últimos dias que perguntavam sobre os naming rights. Essa pode ter sido uma indicação de que a Samsung está perto de fechar com o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, repito, conversei com o André Sanches e ele me assegurou que não tem nada fechado, que existem negociações, que existem conversas, mas que o martelo não foi batido com nenhuma dessas 4 empresas. O grande foco do Andrés daqui até dezembro, que é quando ele se despede da presidência do Corinthians, é encontrar alguém, alguma empresa que banque os naming rights do estádio. Certamente algo que vai ser fundamental para a engenharia financeira do estádio da Arena Corinthians. Hoje o Timão deve mais de 500 milhões de reais para a Caixa e a dívida que tem com a Odebrecht vai ficar na casa dos 100 milhões de reais. Com 400 milhões dos naming rights, o Corinthians praticamente banca toda a sua dívida com a Caixa, passa a ter uma quantia bem pequena com o banco que financiou o estádio. A questão com a Odebrecht já parece estar mais bem resolvida e, de fato, a partir do momento em que o naming rights se tornar realidade, o estádio do Corinthians, que durante muito tempo causou enorme preocupação e se transformou no calcanhar de Aquiles por conta das altas taxas, dos custos e também desse financiamento extremamente alto. Tudo isso mudaria radicalmente a partir da entrada de 400 milhões de reais, que obviamente seriam pagos ao longo de um tempo, mas que dariam ao Corinthians muito mais segurança e tranquilidade para jogar e para tocar sua casa da maneira como tem sido feita.
Bom, pessoal, eram essas as informações, opiniões e impressões que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, não esquece de dar um like. Se inscreve no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho. A partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para finalizar, queria lembrar sobre a possibilidade de você virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de exclusividades, como por exemplo receber via WhatsApp informações em primeira mão. Por exemplo, essas 4 empresas com quem o Corinthians conversa pelos naming rights, a galera que faz parte do Bola de Ouro e do Lenda Mundial, 2 planos que a gente criou para membros aqui do canal, essa galera já recebeu na noite de quarta-feira a informação sobre as 4 empresas. Ou seja, se você quiser receber informações prioritárias, é só virar membro. Beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!